Boa noite, queridos estudantes do nono ano. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 14. Nós vimos, pessoal, nos capítulos anteriores, né, no 11, no 12, no 13, as funções inorgânicas. Né? Nós estamos estudando até então as funções inorgânicas. São elas, né? Ácido, base. No capítulo 13 nós estudamos os sais e hoje nós vamos estudar os óxidos. E aí a foto do capítulo ele traz justamente essa ponte, né? Que aí vocês observam que com o passar dos anos ela vai apresentando essa coloração avermelhada, né? Amarronzada, né? O ferro. E na verdade está formando aqui a ferrugem. A ferrugem, pessoal, nada mais é do que um tipo de óxido. É um óxido de ferro. Então essa ponte aqui é sobre o Rio Paraná, né? Aí mostrando aqui o trem passando por essa ponte e aqui ela forma o óxido, né? Então, na verdade, um óxido é todo composto químico que ele vai ter como ânion, né? Ou seja, aquela espécie química que tem carga negativa ligada a um cátion, ele vai ser o oxigênio. Então é muito fácil reconhecer um óxido, né? Por exemplo, o óxido de sódio, a fórmula química dele é NaO, Na2O. O óxido de cálcio, CaO. O óxido de ferro, que é a ferrugem, é ferro 2O3. Ou seja, a terminação desses compostos aqui, né, dessas substâncias, termina sempre com O. Ou seja, o O vai ser o ânion, né, a espécie química negativa que está ligado geralmente a um metal, né, de carga positiva. Então os óxidos, pessoal, são muito comuns no dia a dia, né? Eles reagem quimicamente com, no caso aqui o óxido de sódio, ele reage com a água e forma uma base, né, o hidróxido de sódio. O óxido de cálcio reage com a água e forma o hidróxido de cálcio. Essa reação química aqui, pessoal, é muito comum quando os pedreiros, né, os pintores, colocam o chamado cal. Vocês escutam muito falar o cal, né? O cal justamente é essa substância aqui, o óxido de cálcio. Quando eu coloco ele em água, ele vai produzir o hidróxido de cálcio, que é aquela substância branca. Se vocês, quem já teve a curiosidade de dissolver o cal na água, vocês vão observar que libera calor. Ou seja, está acontecendo uma reação química ali. Na verdade, o óxido de cálcio está reagindo com a água e está formando hidróxido de cálcio. Existem muitos outros, pessoal, que são utilizados e são produzidos pelo simples fato de borbulhar o gás carbônico que a gente libera na expiração na água, né? A gente vai produzir um ácido. Mas na verdade o próprio gás carbônico é uma espécie de óxido, né? O óxido de carbono. Dióxido de carbono, né? Na verdade. O trióxido de enxofre com água vai produzir o ácido sulfúrico, né? Na atmosfera de Vênus ocorre constantemente esse processo para formação do ácido sulfúrico. Aí tem alguns óxidos e suas aplicações, né? Eu já falei aqui do próprio óxido de cálcio, né? Existe o óxido de magnésio, né? Que ao ser misturado com água, o óxido de magnésio forma o chamado leite magnésio, que pode ser usado como antiácido estomacal. Né? O óxido de magnésio misturado com água forma o hidróxido de magnésio. O dióxido de carbono é um óxido muito conhecido, né? Causa o chamado efeito estufa, como vocês sabem. Né? É liberado através da queima, né, de combustíveis. A gente libera também esse gás carbônico. Na forma sólida, ele é conhecido como gelo seco, muito utilizado em festas, né, pessoal, em shows. Esse óxido de cálcio, geralmente eles colocam num aquecedor para poder liberar aquela fumaça, né, aquela cortina de fumaça de dióxido de carbono, que na verdade é o gelo seco, né, na forma sólida. E aqui, pessoal, óxidos e o ambiente, né? O gás carbônico é um óxido que tem um efeito importante para a Terra, né? Ele causa o chamado efeito estufa natural, que é importante para manter a Terra aquecida. Só que qual é o grande problema, né, pessoal? O homem ele produz através da queima das florestas, da queima de combustíveis fósseis, produz em excesso esse gás carbônico.
Isso aumenta o efeito estufa do planeta, aí acaba sendo prejudicial, né? A causa o aquecimento do planeta, aí nós vamos ter as alterações climáticas, né? A ocorrência de queimadas, essas alterações climáticas que a gente percebe muito aqui no Brasil, principalmente nessas queimadas que ocorrem lá no Pantanal e na Amazônia, né? Um outro tipo de óxido, pessoal, ele torna a água dos oceanos mais ácida, né, quando borbulhada em água. E isso acaba reagindo quimicamente com o carbonato de cálcio presente na estrutura dos corais e acaba matando os recifes de corais. Por isso que tudo demais, né, pessoal, é veneno para o planeta. Né? Como se o homem produziu desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, até hoje, grandes quantidades em toneladas de dióxido de carbono, isso acaba acidificando os oceanos, né, causando prejuízo para as algas, né, para o plâncton marinho, enfim. A chuva ácida, pessoal, tem a sua formação com a reação de formação de alguns óxidos. E também esses óxidos reagem com a água, formam alguns ácidos. Exemplo aqui, ó, enxofre reage com oxigênio, forma esse óxido, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage com oxigênio e forma o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre reage com a água, que é presente nas nuvens, e forma o ácido sulfúrico, que cai na forma de chuva ácida, né, e acaba prejudicando as plantas, né, acidificando a água dos rios, matando peixes, enfim. Né, uma série de danos. Né? Então aqui, ó, ele mostra as folhas de um pinheiro, né, com efeito da chuva ácida e sem efeito da chuva ácida. Vocês percebem claramente aqui a diferença, né, pessoal, das folhas. Nos carros, né, existe um equipamento que é chamado de catalisador, que transformam algumas substâncias que eram óxidos extremamente tóxicos, pessoal. Um exemplo deles, um monóxido de carbono. Ele, né, muitas crianças nos Estados Unidos morreram porque os pais deixavam o motor do carro ligado, deixavam a criança dentro da garagem, o motor ligado produzia monóxido de carbono, que é extremamente tóxico, e aí era liberado, né, para o ambiente da garagem. Então esse equipamento aqui, que tem a fotografia dele, ele é o catalisador, ele transforma o monóxido de carbono em dióxido de carbono, que é menos ofensivo ao meio ambiente. Né? Um exemplo de toxicidade desse monóxido de carbono, pessoal, né, em 2006, vocês acompanharam aquele desastre na Boate Kiss, em Santa Maria. Matou, né, mais de 150 pessoas, né, justamente porque esse monóxido de carbono é extremamente tóxico. Tanto é, pessoal, que ele foi utilizado também como arma química, né, na Primeira Guerra Mundial. Né? Como existia dificuldade em se obter gases tóxicos, né? Então muitos eles colocavam, também foi utilizado no início da Segunda Guerra Mundial por Hitler, né? Adolf Hitler, eles deixavam o carro ligado no ambiente fechado, produzia monóxido de carbono, a pessoa ia morrendo aos poucos por asfixia por monóxido, né, de carbono. Uma morte realmente muito triste. Né? Depois eles se intensificaram, descobriram outras substâncias que eram mais tóxicas do que o monóxido de carbono e produziram esses gases, né, nas câmaras de gás. Extremamente triste, né, esse capítulo da nossa história. E aí, pessoal, vou pedir para vocês realizarem essas atividades das páginas 149 e da página 150. Né? Não precisa fazer o desafio, depois eu passo esse desafio para vocês. Né? Esse texto aqui, pessoal, é muito bacana, mas a gente vai discutir na semana que vem, tá bom? Então, bons estudos, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos fazer o nosso plantão Tira Dúvida na quinta-feira, né? Como a gente já vem fazendo, tá bom? Bons estudos e qualquer dúvida me procure, tá bom? Então, boa semana para todos.